Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos começar com mais uma aula de matemática do 8º ano. Começamos com a resolução das atividades da aula passada, ok? Vamos lá, questão número 1. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Então, ó, aí nesse caso, como Ana tem 3 calças, certo? 4 blusas e 2 sapatos, eu posso fazer o seguinte caso, eu posso responder de duas formas. Ou eu faço um sistema de árvore, certo? Aonde eu vou ter 3 calças, ok? Ó, 3 calças e 4 blusas, mas tem um porém. O que vocês têm que enxergar é o seguinte: para cada calça dessa, eu posso ter a combinação com uma das calças, ok? Então, eu faço esse desenho, ó. Para cada calça, eu posso ter as combinações de 4 blusas. Eu vou ter as 4 blusas aqui, certo? Ela pode escolher uma dessas 4 para usar com a calça, ok? E cada blusa dessa eu posso combinar com mais 2 sapatos, ok? Ó. Eu vou fazer aqui a grosso modo, mas dá para vocês entenderem. Ok? Então aqui eu vou ter para cada blusa os 2 sapatos, ok? Com isso, eu posso fazer o seguinte caso. Só completar. Fazer a contagem, né? Ok? Ou ir direto para o princípio multiplicativo, onde eu tenho. Para cada calça, eu posso ter a possibilidade de 4 blusas, certo? Ou seja, e para cada blusa, eu posso agregar 2 sapatos, ou seja, eu posso ter uma calça aqui, essa primeira blusa e o primeiro sapato, certo? Ou essa calça, a primeira blusa e o segundo sapato. Então eu posso multiplicar isso por 2, ok? Fazendo a multiplicação, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 dá 24. Então a resposta aí seria a letra C, 24, ok? Vamos lá. A questão 2, ele diz o seguinte, ó, um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso, F ou V, certo? Para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser resolvido? Então perceba que eu tenho 5 questões, certo? 5 questões. E para cada questão eu tenho 2 alternativas, verdadeira ou falsa, ok? Como eu posso fazer isso? Então, pelo seguinte caso, se eu tenho 5 questões e cada uma contém 2 alternativas, eu posso fazer o seguinte, ó, pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ok? Ó? Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, ou seja, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Tendo o resultado de 32 possibilidades de ser respondido esse teste, ok? Vamos lá para a próxima questão. Na terceira questão diz o seguinte, ó, de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, perceba lá que eu vou ter os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E ele quer formar um número com 3 algarismos, ok?
só que distintos, ou seja, se eu colocar um número aqui, eu não posso repetir ele aqui. Se eu coloco um aqui, também não posso repetir ele aqui, né? A forma de fazer é o seguinte: como ele quer um número com 3 algarismos, eu já isolo o zero para a primeira casa. A primeira casa eu não posso usar o zero, ok? Por quê? Se eu colocar o zero aqui, eu tenho um número apenas com 2 algarismos. Então, eu tenho quantas possibilidades para a primeira casa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui para essa primeira casa, ok? Só que agora, mesmo que eu use um número aqui, agora eu já posso colocar o zero aqui, né? Eu já posso colocar o zero, beleza? Colocando zero, um exemplo, digamos que eu use o número 3 aqui na frente, ok? Quantas possibilidades me restam ainda? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades novamente, ok? Utilizando outro número desses valores aqui, desses algarismos, eu posso fazer o seguinte: digamos que nessa casa eu usei o número 1. Quantas possibilidades agora eu tenho para a última? 1, 2, 3, 4, ok? Então eu tenho 4 possibilidades. Com isso eu faço a multiplicação dessas possibilidades, ó. 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 vai dar 25, ok? Vezes o 4. 25 vezes o 4 eu tenho 100 possibilidades de escrever esse número com 3 algarismos, apenas com esses 6 números, ok? O quarto exercício ele dizia o seguinte, ó: Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camisa, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Então, essa daqui é igual à primeira. Ou eu faço o sistema de árvores, ou eu posso fazer o princípio multiplicativo, ou seja, ele tem 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos, ok? Como é um método distinto, eu posso fazer esse cálculo. Ou seja, 5 vezes 6 dá 30, ok? E 30 vezes 3 dá 90. Então, eu tenho 90 possibilidades, ok? Agora começamos a aula número 7, certo? Aonde a gente vai utilizar as probabilidades ou ocorrência de evento, ok? Então, primeiramente, é interessante eu saber o que é uma probabilidade, certo? O que diz essa probabilidade? A probabilidade é alguma chance de ocorrer, certo? Algum resultado favorável. Por exemplo, digamos que se eu jogo um dado para cima, esse dado ou ele vai dar cara ou vai dar coroa, certo? Então eu tenho uma possibilidade de dar cara e outra possibilidade de dar coroa. Fazendo isso, eu tenho alguns valores que a gente vai ver abaixo, ok? Então, para a gente começar a entender a probabilidade, eu tenho que conhecer algumas definições, ok? Por exemplo, o experimento aleatório, certo? O que seria o experimento aleatório? O experimento aleatório foi como eu falei no primeiro caso, certo? Se eu jogo uma moeda para cima, eu tenho a possibilidade de cair, ou seja, ficar com a face para cima, cara ou coroa, ok? Então, isso daí seria o experimento aleatório, porque eu não posso escolher o resultado. Se eu jogo a moeda para cima, ela vai ter duas possibilidades, ou cara ou coroa, certo? Ponto amostral. O que seria o ponto amostral? O ponto amostral seria um resultado possível em um experimento aleatório, certo? O que seria esse ponto amostral? Por exemplo, se eu lanço um dado, né, sabendo que o dado ele tem 6 faces,
alguma dessas faces ela tem que ficar virada para cima, ok? Por exemplo, se o número 1 ficar voltado para cima, esse número 1 que ficar para cima, eu posso dizer que ele é um ponto amostral, ok? Espaço amostral, ou seja, espaço amostral, ele é representado por esse símbolozinho aí, ok? Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os pontos amostrais, ou seja, a representação que eu utilizei o dado tem 6 faces, ok? Então, cada face dessa seria um ponto amostral. Tanto os valores 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eles são pontos amostrais. Juntando esses pontos amostrais, eu consigo um espaço amostral. Como mostra aí o exemplo, ok? Ó, o espaço amostral de um dado é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, em um lançamento de dado, a possibilidade, eu tenho 6 possibilidades, né? Tenho 6 possibilidades de dar o número entre 1 e 6. Ok? Sendo um ponto amostral um número que ficar voltado para cima, ok? Beleza? O número de eventos também, ele pode dizer que eu tenho um número de elementos desse dado, ok? Como, por exemplo, 6 elementos nesse dado. Com isso, eu tenho os eventos, né? O que seria um evento? Ou seja, eu tenho o espaço amostral, certo? E quero que ocorra um evento aí. O que seria um evento? Eu chego lá, jogo o dado e falo, eu quero que caia o número 6. Então, o número de eventos seria um evento apenas. Porque dentre os 6 números, eu só quero que caia um com a face voltada para cima, ok? Nesse caso, esses eventos, ele pode conter 0 possibilidades, ok? Ou todas as possibilidades, ou seja, digamos que eu jogue um dado e uma moeda para cima e quero que dê cara na moeda e o número 6 do dado, ok? Só que, nesse caso, cai coroa na moeda e cai outro número do dado, certo? Então, o meu evento aí não ocorreu, beleza? Quando ocorre um evento, ou seja, no caso vazio, eu chamo de evento impossível ou próprio, certo? Um evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis, certo? Por exemplo, se ocorre um evento onde eu não tenho nenhum resultado, ou seja, o conjunto vazio, esse evento se chama impossível, certo? Ou quando ocorre o próprio espaço amostral, ou seja, se eu tenho 2 possibilidades, ou seja, eu jogo 2 moedas e uma cai cara e outra cai coroa, eu tenho esse evento certo, ok? Beleza? Pronto. Ainda no experimento aleatório, quando eu lanço um dado, né, eu tenho os seguintes eventos, ou seja, eu tenho o seguinte espaço amostral aqui, certo? Só que lá na letra A, ele diz o seguinte, eu quero obter o número par. Então, ó, um experimento aleatório, eu jogo um dado, só que lá na letra A eu quero o número par, ok? Então, quais são os números pares do dado? O número 2, né? O número 2, o número 4 e o número 6, beleza? Então, eu terei esses eventos aqui, ó. Eu tenho o 2, o 4 e o 6, ok? Eu vou ter quantas possibilidades aí? N de A, como vocês estão vendo aí, é 3, ok? Na letra B, eu quero que possivelmente nesse dado caia o número primo, ou seja, quais são os números primos? Lembrando que os números primos ele é divisível por ele mesmo ou por 1, né? Nesse caso,
eu tenho aqui o 2, o 3 e o 5, ok? Quantas possibilidades até aqui de evento? 3 possibilidades, ok? Na letra C, sai um número maior ou igual a 5. Opa, ó. Então eu tenho outro evento aqui, certo? Eu tenho números de evento. Aonde eu tenho lá, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 5. Então eu só tenho duas possibilidades, que é o próprio 5 e o 6, né? Então o número de possibilidades aí para C são 2 casos, ok? Na letra D, sai o número natural. Então, o meu evento, eu vou ter lá, como todos os números que tem contido na face do dado são naturais, então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então, o número de possibilidades que ocorra a letra D são 6, ok? No espaço equiprovável, ocorre o seguinte caso, ó, certo? Quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer, certo? Por exemplo, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho os 6 números do dado, ok? Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade, certo? De ocorrer algum desses números aqui. Se o dado não for viciado, e eu jogar, o que seria? Ele tem um pezinho para o número, digamos, o pezinho está no número 6. Se eu jogo esse dado, ele sempre vai dar o número 6, ok? Se for a moeda também viciada, digamos que ela só, quando eu jogo ela só deu o resultado de cara. Então, isso daí não é um equiprovável. Mas se a moeda ela não for viciada e eu jogo ela e ela tem a possibilidade de dar cara ou coroa, isso daí seria um espaço equiprovável, ok? Vamos lá. Agora, a gente vai estudar o cálculo de probabilidade, certo? Então, ó, vamos para o primeiro exemplo. Ele diz o seguinte, ó, do lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Então, primeiramente eu tenho que identificar o que é o meu evento favorável e os meus eventos possíveis, né? Então, lá no dado, ele diz o seguinte: eu quero que saia, ou seja, fique com a face para cima apenas o número 1, né? Então, eu tenho quantos eventos favoráveis? Apenas um. O que me interessa é ficar com a face 1 para cima. Mas quais são os eventos possíveis? Só lembrar o seguinte caso. Um dado, ele vai ter um número de eventos igual a 6, né? Ó. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 6 faces no dado, sendo que pode cair qualquer um desses, mas o que me interessa é o número 6, o número 1. Né? Vamos lá. Lá no espaço amostral do dado, eu tenho 6 faces, ok? Só que o que me interessa é apenas o número 1. Eu tenho 6 faces, então meu espaço amostral é 6, ok? Substituindo na fórmula, eu tenho o seguinte caso, ó, P é igual ao número de eventos favoráveis sobre um número de eventos possíveis. O número de eventos favoráveis é apenas o meu número 1, que eu só quero que caia, ou seja, quando eu jogar o dado, lançar o dado, fique só voltado o número 1, ok? Mas os meus eventos possíveis são 6, beleza? Então, nesse caso, perceba o seguinte: eu tenho a probabilidade de 1/6, né? Ou seja, de 6 possibilidades, apenas uma de cair o número 1, ok? Com isso, eu também posso colocar isso em forma de porcentagem.
aonde 1 dividido por 6 tem o valor de 0, esse valor, ok? 1,6666. Mas quando eu vou passar isso para porcentagem, eu posso multiplicar esse valor por 100. Multiplicando por 100, eu tenho um valor de 16,66. Então, eu tenho 16,66% de possibilidade de, quando lançar o dado, cair apenas a face número 1, ok? No exemplo 2, os números pares possíveis em um dado, certo? Então, ó, ele quer os números pares. Lembrando lá que no dado eu tenho o espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades, né? Ou seja, o meu número de eventos possíveis é igual a 6, ok? Só que agora ele quer apenas os números pares, ó, só os números pares. O que me interessa é só os números pares. Então, o número de eventos favoráveis vão ser os números pares 2, 4 e 6. Ou seja, eu tenho 3 eventos favoráveis, ok? Jogando lá na formulazinha da gente, P é igual ao número de eventos sobre o número do espaço amostral, ou o número de eventos favoráveis e o número de eventos possíveis. Só substituir, né? P é igual a 3 sobre 6. Ou seja, eu tenho 3 sobre 6 possibilidades. Jogando isso para a forma de porcentagem, é só fazer o seguinte caso. Vou dividir 3 por 6, é igual a 0,5. Multiplicando 0,5 por 100, eu tenho a probabilidade de 50%. Eu tenho a probabilidade de 50% de cair um número par quando eu lançar esse dado. Ok? Beleza? Facinho, né? Vamos lá. No exemplo 3, ele diz o seguinte, ó. Um restaurante está com 13 pessoas, ok? 9 clientes e 4 garçons. Se escolhermos uma pessoa do local aleatoriamente, qual a probabilidade de ser um cliente? Então, lembrando da formulazinha, né? Lembrando da formulazinha, eu tenho o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis, né? Só lembrar. O número de eventos favoráveis é o seguinte. Ele diz o seguinte, ó, se escolhêssemos uma pessoa do local aleatoriamente, qual a probabilidade de ser um cliente? Aí você vai lá na questãozinha e vê. São 9 clientes, ok? Então, eu tenho 9 clientes. Ok, ó. Tenho 9 clientes, beleza? Só que lá no local, ou seja, no restaurante, eu tenho quanto ao total? 13 pessoas, né? 13 pessoas, certo? Jogando na nossa formulazinha, é só substituir. Aonde eu tenho NE são 9. E aonde eu tenho, ou possíveis, né, o número de eventos possíveis, eu tenho que substituir por 13. Ok? Então, eu tenho aí 9 possibilidades sobre 13. Quando eu faço a divisão, eu tenho esse valor, 0,692, ok? 0,692. Para passar isso para porcentagem, só lembrar de multiplicar por 100, ok? Então, a minha probabilidade é de 69,2%, ok?
Então eu tenho 69,2% de probabilidade de sortear um cliente, ok? Vamos lá para a quarta e último exemplo, né? Quarto e último exemplo. Aonde ele diz o seguinte: se você escolher aleatoriamente uma letra do alfabeto, qual a probabilidade de selecionar uma vogal? Pronto. Eu tenho o número de eventos favoráveis, né? Número de eventos favoráveis e o número de eventos possíveis, ok? O número de eventos possíveis. Quais são os meus favoráveis? Ele quer apenas as vogais do meu alfabeto. Sabendo que são 5, né? 5 vogais, ok? São 5 vogais. Em um total de 26 letras do alfabeto. Em um total de 26 letras do alfabeto. Substituindo naquela formulazinha que não podemos esquecer, P é igual ao número de evento sobre o número do meu espaço amostral, ou eventos favoráveis e eventos possíveis. Substituindo, eu tenho 5 sobre 26 possibilidades, ok? Aí pode perguntar, professor, posso deixar assim? Pode deixar a resposta assim. Caso não peça na questão para passar para ela na forma de porcentagem, ok? Obrigado, galera. Até a próxima aula e bons estudos.